Olá! Todos nós temos dúvidas sobre a nossa vida. É comum nos perguntarmos por que estamos vivendo aqui e por que temos tantos problemas. Nem sempre as pessoas encontram as respostas que estão buscando, mas o Espiritismo pode ser a fonte de resposta para tantos questionamentos. Está no ar mais uma edição do programa Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe as novidades desta edição. A reencarnação é mecanismo divino, concedida a todos como forma de proporcionar ao espírito sua iluminação moral e intelectual. Como mostra da misericórdia divina, a reencarnação será o tema da entrevista de hoje. A Vida em Foco tem também curiosidades, crônica, o quadro O Espiritismo Esclarece e, fechando o nosso encontro, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. O livro do Apocalipse está repleto de símbolos profundos. Por conta disso, sua leitura costuma ser um tanto árdua. Mesmo assim, dele podem ser extraídas preciosas lições, hábeis a ampliar o progresso espiritual. Em determinado ponto da narrativa consta o seguinte versículo: "E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu." Essa frase é rica de significados. Ela evidencia a extrema bondade de Deus, manifestada para com todos os seus filhos. Perante os erros mais clamorosos, ele se posiciona como um pai amoroso, embora justo. Muitos insistem pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de ordem divina. Entretanto, convém refletir sobre a essência sublime do amor que tudo gerou e a tudo sustenta. Esse amor apaga vidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Mediante as sucessivas vidas, viabiliza os mais improváveis reajustes e redenções. Mesmo entre os juízes terrestres, existem providências fraternas, como a liberdade condicional. Por certo, o tribunal celeste não é constituído por inteligências mais duras e inflexíveis. A casa do Pai é muito mais generosa do que qualquer figuração de magnanimidade que se possa conceber. Em seus celeiros abundantes, os recursos são infinitos. Neles há empréstimos e moratórias para quem muito deve em face das soberanas leis que regem a vida. Em suma, os recursos da misericórdia divina não podem ser concebidos pela mais vigorosa imaginação humana. Na atualidade, é aconselhável que o homem medite no que tem feito desses recursos, que cesse de reclamar e de se achar injustiçado. Que jamais se permita imaginar o Pai amoroso apresentado por Jesus como um ser vingativo e mesquinho, mas ponha a mão na consciência e se encha de gratidão por tudo que tem. Aprenda a valorizar seus amores, seu trabalho e suas lutas. Esses recursos sublimes não podem ser desperdiçados. Eles se destinam a propiciar uma retificação de rumos. Mediante sua utilização, o homem deve crescer em discernimento e em bondade. Muitos são prisioneiros da concepção de justiça implacável. Tais ignoram os maravilhosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam por 1000 modos diferentes. Contudo, há também os que procuram a própria iluminação pelo amor universal. Esses sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber e a repartir. A entrevista de hoje traz uma questão importante que merece ser discutida. Qual é a importância da reencarnação? Fique com a gente nesta reflexão. Olá, que bom que você está conosco. Esse é o quadro de entrevistas do programa Vida em Foco. Hoje estamos recebendo o Denis Spina, meu querido amigo,
profissionalmente atua como dentista. O Denis, ele é frequentador da Sociedade Espírita Laços Fraternos, certo, Denis? Muito bem, veio falar com a gente sobre educação, né? Mas educação de um jeitinho um pouquinho diferente, né? Então, olha só, se nós entendermos, ou melhor, refletirmos que o processo reencarnatório, de certa forma, ele é um professor, isso é verdadeiro. Posso afirmar isso? Pode. Quando a gente fala em educação, né, educação do espírito, a gente tende a focar um pouco a respeito da educação das crianças e dos jovens, né? E esquece que o processo de encarnação como fato, ele serve para a educação do espírito como um todo. Então o espírito, ele já existe antes da encarnação, então ele já tem a sua bagagem, né, histórica junto com ele, e vai continuar existindo depois da morte do corpo físico. Então essa etapa da encarnação, né, que vem o nascimento, o período da infância, adolescência, a idade adulta e a senil para algumas pessoas, ela é uma oportunidade do espírito exercitar algumas vivências e educar-se em todas essas fases. Então quando a gente fala em educar o espírito, a gente tem que tirar, né, não deixar o foco só no período da infância e da adolescência, mas também entender o adulto como agente, né, educador do próximo e de si mesmo, né? E na vida madura a mesma coisa. Então por isso a ideia da educação do espírito. Então a encarnação por si só dá para se chamar como um grande processo de educação do espírito. Bem, dentro desse contexto, bem na verdade, qualquer religião tem esse poder e essa obrigação, não é só a doutrina espírita, né? Isso, se a gente para pensar assim, né, de qual seria a função da encarnação. Está lá no Livro dos Espíritos a ideia de que as funções da encarnação estão o espírito melhorar a si mesmo e a sociedade na qual ele está inserida. Então a sociedade, na medida que ele convive em sociedade, ele faz o seu melhor e de alguma forma dá o seu contributo. Mas a ideia da educação do espírito que eu estava trazendo agora há pouco é a ideia de que o indivíduo, no seu processo encarnatório, ele vai em todos os instantes precisar olhar para dentro de si, se educando, se melhorando, para chegar no plano espiritual daí, numa condição melhor da que veio. Porque ele, quando encarna, ele estabelece um projeto de melhoria moral e depois ele tem que colocar em prática na vida do encarnado. Então essa vivência vai fazer com que depois ele chegue no plano espiritual, tendo sucesso ou não nesse projeto executado anteriormente. Então a educação do espírito está nesse sentido, né? Do espírito encarnar e voltar melhor do que veio. Vamos tentar focar um pouquinho mais. Veja só, vários autores, vou citar um exemplo. Joana de Ângeles, que escreve com a ajuda de Divaldo Pereira Franco, fala muito em autoconhecimento, fala sobre questões morais, fala muito sobre educação, enfim, é uma gama de conhecimento muito, muito grande que ela traz. Vamos tentar focar em um ponto, assim, onde que pega a educação agora, no processo reencarnatório? Claro. Allan Kardec, ali no Livro dos Espíritos, na questão 913 até 917, ele vai fazer algumas afirmativas a respeito do egoísmo. Ele coloca como egoísmo o gerador do grande mal da humanidade. Então, se a gente pensasse, bom, se eu vou encarnar e quero escolher um projeto, eu posso, com certeza, escolher o projeto de livrar-se do egoísmo para tentar o meu melhoramento individual. E a primeira coisa que a gente precisa pensar é o conceito de egoísmo, né? Que de cara a gente já tem aquela ideia assim, de o egoísmo é pensar antes em si do que no outro. E a gente precisa um adendo nesse sentido que toda vez que eu penso em mim em detrimento do outro, eu posso chamar de egoísmo. Porque não tem nada errado você investir em si mesmo, né? Então a gente tem a necessidade de cuidar do corpo, tem a necessidade de cuidar da vida profissional, tem a necessidade de cuidar da saúde, isso é investir em si mesmo, né? Então tem o usufruto dos bens materiais que nos são ofertados, então não tem problema nenhum desde que tudo isso não venha em detrimento ou em prejuízo de alguém. Então quando eu estou pensando assim, vou fazer um investimento qualquer ou atender uma vontade minha qualquer, eu preciso pensar, essa minha vontade, ela é justa, ela é fruto de um trabalho honesto, ou ela está de alguma forma prejudicando alguém ou está tirando o direito de alguma outra pessoa? Então, se eu entender que ela é justa, se ela é honesta, tudo bem, sem problema nenhum, eu vou lá e invisto em mim mesmo. Agora, se para atender as minhas vontades alguém precisa ser prejudicado, eu preciso rever essa posição. E o nosso contexto social, se a gente pensar, ele contribui muito para isso, né? Se a gente olhar o primeiro convívio social do indivíduo que é no ambiente familiar.
Hoje, né, não é mais como era antigamente, a gente tem muito acesso às coisas, né? Então hoje cada um tem o seu quarto, cada um tem a sua televisão, o seu telefone, assiste o canal que quiser, come o que bem entender, escuta a música no volume que quiser e o estilo de música que quiser. Então a gente vai criando uma sociedade em que o indivíduo ele só está acostumado a fazer as suas próprias vontades. Hoje, quando a gente sai para comer, por exemplo, vai no shopping, a gente chega lá com a família inteira completa, quem quiser comer comida vegana, come comida vegana, quem quiser comer churrasco, come churrasco, quiser comer comida chinesa, come chinesa. Ninguém é obrigado a abrir mão da sua vontade para estar junto com o outro. Então a gente criou um contexto social, e que não tem problema nenhum esse contexto social, mas no sentido de é justo que a gente usufrua dele, mas a gente precisa pensar no nosso processo educacional, se a gente não precisa investir em outras coisas também. Que como esse indivíduo ele vai passar muitos anos da sua vida nunca abrindo mão de uma vontade qualquer, ou nunca deixando de atender um desejo qualquer, eu não posso exigir que na vida adulta, por exemplo, ou na maturidade, ele seja um indivíduo altruísta, que ele se preocupe com o outro. Se ele nunca precisou se preocupar, nunca precisou pensar no que a pessoa que às vezes mora na casa dele está pensando, né? no que ela quer, no que ela deseja. Então a gente precisa ter no processo educacional, entender que o nosso contexto social ele é um contexto que evoluiu bastante, mas o nosso processo educacional precisa estar atento a isso para que a gente não valorize demais o atendimento único e exclusivo das vontades dos indivíduos e esqueça que a gente tem uma sociedade para cuidar, né? Que o nosso objetivo da encarnação não é só melhorar a si mesmo, mas a sociedade na qual a gente está inserido. Então a gente olha para si e também olha para o próximo. Eu imagino que você de casa tem o mesmo pensamento que eu. Nós vamos falar sobre materialismo depois do intervalo, ok? Fique conosco, nós já retornaremos. A Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo voltamos com a segunda parte da entrevista. Até já! Voltamos com a entrevista de hoje que tem o tema O papel da reencarnação na educação do espírito, com Denis Spina. Não perca! Retornamos com o quadro de entrevistas de hoje. Conosco, nosso querido amigo Denis, falando sobre educação do ponto de vista espiritual, dentro do que chamamos, dentro do espiritismo, de processo reencarnatório, que é a vinda, né, para essa vida nova, para essa experiência nova. Denis, o espiritismo, ele tem uma bandeira importante que luta contra o materialismo. No bloco anterior, a gente falou um pouquinho sobre o egoísmo, e o materialismo é um grande problema que nós temos aqui, né? Dentro, então, desse contexto de educação, encarnação, espiritismo, como que a doutrina pode nos ajudar a combater o materialismo e nos tornar melhor, em uma sociedade melhor? Os princípios doutrinários básicos eles já dão uma ajuda muito interessante para a gente, né? A primeira ideia que eu trouxe agora há pouco, de que o espírito pré-existe a encarnação, né? E depois ele vai continuar existindo, né, depois da morte, ela já dá para a gente uma necessidade de que a gente precisa investir coisas que são perenes e não passageiras. Então essa é a ideia do materialismo, né? Quando a gente investe no materialismo, nas coisas que vão ficar na Terra, a gente, de certa forma, pode estar acertando, mas pode estar errando. Agora, quando a gente investe em algo que vai ficar conosco, e a gente vai levar para uma próxima existência, ou para a nossa existência, nosso processo de educação geral, aí a gente acerta sempre. Então, se a gente pensar assim, bom, o primeiro contributo do espiritismo é essa ideia, né? Invista nas coisas que vão estar contigo mesmo após a morte, que são as coisas morais. A gente pensar assim, ninguém vai se arrepender, por exemplo, de ter investido na paciência, ninguém vai se arrepender, por exemplo, de ter investido, né, na amorosidade, na generosidade, investido nas coisas que, de fato, vão produzir um efeito bom para a sociedade na qual ele está inserido no momento de encarnado, mas ele vai levar com ele para a próxima encarnação, ou vai levar com ele dentro da sua essência, o fato de ter melhorado nesse ponto. Então, qualquer investimento nesse sentido, ele vai ser mais positivo para o indivíduo. Então, a gente não está aqui combatendo a ideia de que a gente não deve, por exemplo, investir nas coisas da matéria. Por exemplo, nós como profissionais precisamos investir na vida profissional da gente. Precisa se especializar, precisa estudar, precisa continuar fazendo curso. E, em tese, essas coisas materiais elas vão ficar, entre aspas, na Terra, né? Mas faz parte da nossa obrigação. Quando a gente escolheu uma profissão, a gente escolheu fazer ela bem feita. Então, a gente precisa investir nela. Agora, eu não posso deixar de investir também de uma maneira mais generosa de atender as pessoas, de uma maneira mais educada, menos grosseira, com mais paciência. Enfim, eu preciso investir nos aspectos morais que vão ficar comigo nas profissões que eu venho a escolher nas próximas encarnações, porque essas são coisas minhas.
Então a gente precisa, em princípio, investir nesse sentido. Uma outra coisa que o Espiritismo pode contribuir bastante é com a ideia da lei de sociedade. O Espírito nasce para viver em sociedade. Só um pouquinho. A lei de sociedade, só para a gente explicar para o pessoal de casa. Isso. A lei de sociedade está inserida dentro de várias leis, dentro do livro dos Espíritos, né, se a gente seguir lá, e que trata, então, sobre diversos, entre aspas, setores, digamos assim. Então, a lei da sociedade é uma das leis morais, certo? Isso. Ok. Uhum. Eu gosto de tratar a ideia da seguinte forma. Primeiro, o contexto social mais próximo do indivíduo é o contexto familiar. A primeira sociedade na qual ele está inserido, na qual ele interage com bastante afinco, é a vida familiar. Então, talvez a gente possa ali experimentar algumas coisas que podem fazer com que o indivíduo venha conseguir se portar depois na sociedade maior, na comunidade onde ele vive, no país onde ele está inserido, coisas que ele aprendeu a fazer em casa. Então, o que eu sugiro, né? Então, não tem problema nenhum com relação a ter mais uma televisão em casa, né? De poder cada um escolher o canal que quiser, telefone, enfim, acho que é o progresso, a gente tem que usufruir do progresso. Mas a gente podia pensar também em como que a gente pode fazer as coisas criando vínculos. Por exemplo, vai assistir televisão, então vamos assistir televisão junto. Né? De repente, vai ter um dia específico em que eu quero assistir, sei lá, um futebol, e está passando no mesmo momento que está passando um filme no outro canal, cada um assiste no seu quarto, tudo bem, ok? Mas também vai ter um momento que a gente vai estar junto assistindo um programa que às vezes não é o que eu queria, às vezes é o que você queria, mas para que a gente mantenha um vínculo, nós vamos sentar junto assistir televisão, vou abrir mão no momento. E vai ter um outro dia que você vai fazer o mesmo por mim. E a gente vai aprender a se importar um com o outro. E de repente, quando eu chegar na vida em sociedade, eu vou aprender a me importar com o outro. O que você quer fazer, o que você gosta de... O que você gosta, o que você não gosta. Eu vou aprender a respeitar, por exemplo, uma opinião diferente da minha. Em casa isso é muito comum, né? Opinião diferente da nossa em casa é super comum. Então vamos aprender a respeitar alguém que eu gosto, que vem de uma opinião diferente da minha, e eu respeito, eu escuto ela, eu aprendo a ouvir, eu aprendo a me posicionar, e depois quando alguém na sociedade tiver uma opinião diferente da minha, né? Uma opinião contrária que seja, eu vou aprender a respeitar, vou aprender a argumentar com ela sem ser violento. Então a gente pode treinar algumas coisas em casa e depois vivenciar essas coisas em sociedade. Então, para mim, a ideia de investir no ambiente familiar ela é muito positiva. Interessante que a doutrina espírita, que é dita como religião, que a gente fala, né? Poxa, uma religião. Não é exatamente assim. Observem que o espiritismo tem conceitos bastante amplos da vida em sociedade. E a sociedade, não estou falando da porta para fora, mas da porta para dentro também, que é uma mini sociedade, né? A gente se transforma juntamente a família, transforma o seu bairro e assim vai, né? E assim transforma a humanidade. Exatamente. Para encerrar, eu tenho uma pergunta do livro dos Espíritos que fala assim, o que é preciso para ser feliz aqui na Terra, né? E lá fala assim, a consciência tranquila, a posse do necessário e a fé no futuro. Acho que isso resume bem, assim, né? Espetacular. Assim. Então, um minutinho para você dar a mensagem final. Então, assim, né, eu fico com essa ideia de que a gente precisa criar vínculos, em especial nos vínculos familiares. Então, a gente, de certa forma, a sociedade está evoluindo e está facilitando que a gente obtenha as coisas, a gente realize os nossos desejos, isso não tem problema nenhum. A ideia que talvez vale a pena a gente trazer com relação até ao materialismo é que a ideia é assim, o que de fato é necessário para que eu tenha uma vida feliz. Né? E o quanto isso vai me custar, né, em termos para a aquisição daquele bem. Então, se de repente eu tenho um interesse qualquer, esse interesse vai me custar a convivência familiar, me custar a paz de consciência, vai me custar a minha fé no futuro, é melhor que a gente se abstenha disso. Porque às vezes, para atender um interesse pessoal, a gente acaba vendendo uma dessas coisas. Então a gente acaba trocando a consciência tranquila porque cometeu um ato infracionário qualquer, para atender a um desejo, né, que eu entendia que era bom naquele momento. Então que a gente foque, né, nesse aspecto de manter a consciência tranquila, a fé no futuro, e a posse necessária a gente vai vivendo, sempre mantendo aquele pensamento de que, de fato, eu estou atendendo uma necessidade real, ou é só o meu desejo egoísta, né, e que, como uma vez eu ouvi o Divaldo dizer, matando sede de água do mar, né, estou tentando matar a sede tomando água do mar e ficando com mais sede. Então o materialismo tem disso. Então eu estou atendendo uma necessidade real ou estou só tomando uma água do mar para tentar matar a minha sede, né, de consumo. Né? Então, para mim, se for deixar uma mensagem para ficar para o telespectador, é que ela crie um vínculo, viva em família, crie um vínculo familiar e estenda aí, né, o seu desejo de estar com o próximo de maneira integral. Aí. Denis, muito obrigado mesmo. Obrigado.
Você fique conosco, o programa ainda segue e até a próxima. Chegou o momento de esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano à luz da doutrina espírita. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Cosme Massi. Há alguma outra ciência que tenha essas mesmas consequências morais que tem o Espiritismo? Não. Não, porque as ciências materialistas não tiveram esta preocupação. Uma vez que você reduziu o espírito ao cérebro, o espírito passou para o materialista a ser apenas uma propriedade do cérebro, não faz sentido você pensar uma ética que tem implicações até na vida futura, em outras existências, porque não tem para o materialista outras existências. Então, nenhuma doutrina materialista pôde pensar a vida futura da mesma forma que o Espiritismo. Há uma concordância no que diz respeito à conduta moral na sociedade de hoje. Então, essa é uma coincidência incrível. Quando os materialistas discutem a ética ou a moral para a vida social humana, na Terra, no corpo, é impressionante a concordância entre princípios. Por isso é que grandes filósofos materialistas reconhecem ainda hoje que a proposta de moral ou de ética de Jesus é uma proposta extraordinária. O amai-vos uns aos outros, o queira cada um para os outros, o que você deseja para si próprio. Esses princípios morais ou éticos propostos por Jesus são até hoje considerados princípios fundamentais mesmo para as éticas materialistas. Então há uma coincidência muito grande. As regras de conduta para uma sociedade moderna ficar mais justa, mais feliz, coincidem tanto a proposta materialista dos grandes filósofos materialistas quanto a proposta de Jesus ou a proposta espírita. Isso é algo incrível. Na moral, a concordância é muito grande. Na moral, no que diz respeito à conduta na Terra. Mas lembra que a moral espírita vai além da conduta na Terra. Ela diz respeito à vida do espírito após a morte também. Mas no que diz respeito à vida na Terra, ambas as morais coincidem de uma forma incrível. Alberto Almeida faz um convite à reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique com a gente. Qual a maior virtude? Qual a mais meritória de todas as virtudes? É a questão 893 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. E a resposta segue. A visão que os Espíritos nos trouxeram da virtude foi extremamente diferente, porque estamos habituados a considerar a virtude como algo pronto, acabado, amplo, que serve de uma referência, às vezes estonteante, em função daquele que a possui, ostentá-la de uma forma muito abundante e graciosa. Mas eles nos trouxeram outro enfoque da virtude como algo dinâmico, como algo crescente, como algo que precisa ser contextualizado. Não é só virtuoso que tem uma paciência imensa, mas é alguém que está combatendo a sua grande impaciência, como alguém que estivesse cultivando um vegetal, que ainda está no movimento de germinação. É virtuoso quem apresenta a árvore adulta da indulgência, mas é virtuoso também aquele que está germinando a árvore da indulgência, se contrapondo a uma atitude de julgamento implacável, a uma tendência à censura, às vezes compulsiva, que a pessoa tenha. Então, esse olhar nos dá ânimo para podermos olhar a virtude, seja aquela que se apresenta de uma forma cabal, seja aquela que está se manifestando gradualmente, ainda que pequena, num grande esforço daquele que tem essa consciência e que está lutando para poder desenvolvê-la. Por isso os Espíritos disseram que há sempre virtude enquanto nós lutamos contra os arrastamentos do mal.
Quando nós aplicamos essa energia para poder desenvolver valores positivos, nós estamos trabalhando os valores negativos que às vezes estão maiores e chamam mais atenção. E é nesse caminho que eles sinalizam de que a virtude é tanto mais grandiosa quanto mais nós estamos aplicando um esforço para podermos fazer o bem desinteressadamente aos outros, sem nenhum pensamento oculto. E de que é nesse caminho que de qualquer virtude ganha mais mérito quanto mais desinteressada ela for. E a manifestação da caridade mais desinteressada seria a virtude mais brilhante, mais convincente. Portanto, todos somos chamados a ampliarmos o mérito das nossas virtudes, desenvolvendo paciência contra a impaciência, desenvolvendo tolerância contra uma atitude implacável, desenvolvendo a virtude do perdão contra o rancor, a culpa, desenvolvendo a atitude da ativa, da doação, quando o egoísmo, quando o apego se contrapõe a essa movimentação. Todo o esforço nesse sentido aponta na direção do desbordar da amorosidade, da caridade, que se manifesta revelando de que o nosso sentimento em prol dos outros dá cada vez mais mérito à nossa atitude. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Recordando que você pode ajudar a produzir o programa. Mande as suas sugestões ou dúvidas para contato@avidaemfoco.com.br. Acesse www.avidaemfoco.com.br para rever os programas anteriores e aqueles que você não pôde assistir. Na página do Facebook, você encontra informações e novidades sobre as próximas edições do programa. Nosso desejo é de uma ótima semana e te aguardamos na próxima edição da Vida em Foco. Até lá!